Pai. Oh, aleluia. O Senhor é bom. Você pode dar ações de graças ao nosso Deus. Sabe, amado, esse é o primeiro culto do ano. O mais importante deve ter a primazia. Oh, aleluia. Oh, te amamos, te bendizemos, Pai. Não há ninguém como o Senhor. Nós te exaltamos, Pai. Esse é o primeiro culto, Pai, que nós estamos celebrando, Pai, a ceia. E nós queremos te dar o lugar de importância mais importante na nossa vida, Pai. Esse culto não é para nós, esse culto é para o Senhor. Pai, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor fará. Mas acima de todas as coisas, Pai, nós queremos dizer, confessar que o Senhor é a nossa fonte, o bem mais precioso que nós possuímos. Nós te exaltamos, Pai, nós te bendizemos, no nome bendito de Jesus. Amém, irmãos? Você está aqui, você pode dar um glória a Deus aí? Amém? Você pode se assentar. Obrigado, irmãos. Fica um pouquinho comigo, Vitor. Sabe, irmãos, que palavra maravilhosa o pastor Natanael trouxe. Que palavra maravilhosa. Mas eu quero te trazer uma exortação. Você precisa se empolgar com a palavra. Sabe, esse é o primeiro culto do ano. Se você não se empolga com a palavra, ela nunca vai funcionar para você. Nós não somos uma igreja natural. Nós somos uma igreja que conhecemos a palavra. E a palavra nos ensina que pela fé foi o universo formado, pela palavra de Deus. Se o universo, se tudo que existe foi criado pela palavra de Deus, quando Deus libera a palavra dele para a nossa vida, você tem que se alegrar. Diga amém mesmo, por favor. Sabe, eu sempre vou te exortar a você se alegrar com a palavra. O que você não pode viver é na inércia, achar que Deus ele vai mudar a sua vida, ou que as coisas vão acontecer e você mantendo o mesmo estilo de vida que você viveu em 2020. Não tem condição. Ou você muda a mentalidade. Romanos 12 foi o que o pastor Natanael leu, que ele cita lá o verso, lá na frente, o 8. Mas o capítulo 1 ele começa dizendo o que nós temos que fazer para que você experimente liberalidade na sua vida. É você mesmo se transformar, é você que se torna liberal. Não é Deus que te faz liberal. E o final desse texto eu fui muito abençoado. Eu até deixei aberto aqui. Ele diz no verso 13, o pastor Natanael leu. Eu vou ler o 12, porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também, presta atenção, redunda em muitas graças a quem? O que eu e você viemos fazer aqui, a Bíblia diz que é um serviço. O que é serviço? É uma ministração. Amém, irmãos? Você está aqui comigo? Você prestou um serviço a Deus, você ministrou a Deus. E a Bíblia diz que isso tem que redundar em muitas graças a Deus. Amém? E depois no verso 13 ele diz, visto como na prova dessa ministração, a Bíblia diz que eu e você fazemos o que? Glorificamos a Deus pela obediência. Fala assim, eu glorifico a Deus pela obediência. A Bíblia diz que você tem que se alegrar em Deus, não é isso? E cadê a obediência? Mas pastor, eu estou mal. Qual é o problema? Se alegra nele, não é na situação. Irmão, você tem que começar o ano diferente. Você tem que começar o ano diferente. Sai dessa porcaria de vida, de chegar melancólico no culto e tem que ficar te arrastando. Ou você muda a sua vida, irmão, então vai para outro lugar, vai fazer qualquer outra coisa. Ora, vai para o céu, vai embora. Para viver aqui melancólico, para viver uma vida miserável dessa, Deus no culto falando isso não é crente, isso é cretino. Você me conhece, irmão, eu não vou concordar com o comportamento errado, não fortalecendo a visão, o caldo é grosso mesmo. Então a mãozada desce lindo.
Eu estou mal, não vou fazer hoje. Eu estou mal, que está mal? Vai ver até quando? Que essa mentalidade que o corpo te domina, que o corpo determina as suas ações. Tem que acabar isso, irmão. Chega disso. E você deveria ser feliz. Pastor, obrigado por você me dar uma surra todo culto. Você deveria ficar feliz. Aí eu não consigo, irmão, viver. Amém? Tem que começar o ano bem. Pega essa velha capa, joga lá no 2020 que ficou lá atrás. Fala, sai de mim, Satanás. Amado, primeiro culto ano, ceia. Um louvor maravilhoso. Está esperando o quê? Um milagre de Deus. Vai, espera muito. Espera muito. Se você não se empolga com a palavra, ela não funciona para você. Mas pastor, eu acordei mal. Fica bem. Eu estava ali na sala ali, eu fui dormir tarde, sei lá, acho que umas 12 e pouco da manhã. Fiquei estudando, a Sandra também ficou estudando lá. E mesmo eu fui deitar, eu não consegui dormir. Eu comecei a orar por muitas pessoas. E levantei cedo. E eu estava com tanta expectativa para o culto, né? E eu acordei com aquela pressão. Falei, de novo o diabo, cara. Deve ter alguns carregos hoje na igreja lá. Porque quando o ambiente está bom, você já chega assim, você está mal, você, né? E aí eu fui ali, eu falei com a Sandra, falei, Sandra, tem alguma coisa estranha. Louvor não é, eu já vi, não é o louvor. Quando é, eu falo. E eu falei, Sandra, o que é? Eu falei, eu não sei, mas tem alguma coisa errada. Mas na hora que o pastor Natanael começou a ministrar, o ambiente começou a mudar. E aí eu fiquei olhando para alguns irmãos, eu fico olhando. E aí Aí depois essas pessoas me procuram, pastor, eu quero conversar com você. Vai conversar com o outro. Se não se alegra com a palavra, com Deus falando, quer que eu mude a sua vida, de que jeito? Amém, irmãos? Isso é só uma exortação, amém? Porque é o que ele diz aqui no final. A gente poderia ir embora com essa palavra que o pastor Natanael pregou aqui hoje. A gente poderia ir embora. Maravilhoso. Tem mais, né? Visto como na prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade que contribuís para eles e para todos. 14. Enquanto oram eles ao vosso favor, presta atenção, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Que há em quem? Superabundante graça de Deus que há em vós. Você está feliz por isso? Sabe, amado, você precisa ler essas coisas. A Bíblia diz que está em você, mas parece que não é suficiente. Superabundante graça. E amado, você precisa entender, o diabo ele vai querer roubar sua paz, vai querer roubar sua alegria. E eu sei, amado, que a palavra que Deus nos deu para esse ano é algo tão forte. O pastor Natanael lembrou. O que você acha que o diabo vai fazer no primeiro culto? Ele falou, vou acabar com a festa dele. Porque se eu pegar ele no primeiro, durante o ano, eu acabo com a vida dele. Agora, quando você dá o melhor para Deus no primeiro, o diabo se lasca. Mas você vem para o primeiro culto mal já. Agora faz uma festa, um churrasco para ver. Não, vai rindo. Amém? Deve. Você tem a primazia aqui também, Sandra. Há alguns dias atrás, no momento que o pastor estava ministrando, Deus me pediu para começar a escrever. Na hora eu achei até meio pesado as coisas que Deus foi me instruindo para escrever. Mas hoje eu entendi. Eu vou ler para você. Você recebe? Amém. Alguns me chamam de Mama Sandra. Então você receba da mãe. Não é da madrasta. Naquele dia pela manhã, Deus falou ao meu coração sobre a postura de um líder. O Zé, com o povo, eu muitas vezes
acho até desnecessário alguns pontos que ele coloca, ou a forma que ele coloca. Mas eu tenho entendido que existe uma força na unção específica sobre ele, como resultado de uso das suas ferramentas. Ferramentas essas disponíveis na chamada em que ele opera. Mas essa unção, ela é realmente desconfortável. Mas ela é da mesma forma que desconfortável, como um guindaste. Como uma ferramenta forte e pesada, que traz gente para um lugar, em primeiro lugar, de vergonha, depois de muita raiva. Resumindo, é um misto de sentimentos que a unção que repousa sobre ele provoca em mim e em você. Mas a Bíblia diz que isso é algo positivo, não é algo negativo. Embora a princípio, no momento da correção, pese. Mas Provérbios 29, 18 diz que, não havendo visão, o povo perece. Ou, onde não há revelação divina, o povo se desvia. Se nós não nos submetermos como filhos à unção que repousa sobre ele, nós vamos certamente desviar. A Bíblia diz em Efésios 1:4 que nós fomos escolhidos com um propósito. E nós precisamos da ferramenta que repousa sobre a unção, que está sobre ele. Não olha para ele como um homem. Olha para ele como uma unção. Olha para ele como um guindaste. Talvez você nem se lembre. Mas muitas vezes eu e você, se estivemos nessa sala de reunião, ou culto, como você quiser chamar, nós viemos para cá carregados. E a unção que repousa sobre esse homem, que muitas vezes nos provoca raiva, nos levantaram de um lugar que talvez, naturalmente, nós não teríamos condições de sair. Mas sabe o que quer dizer isso, meu irmão? A unção faz isso. Eu não sei o que você sabe sobre a unção, mas a unção desperta, descarrega, levanta, ressuscita, reaviva e sustenta. Talvez a gente não valorize muitas vezes o que a gente ouve, que Deus manda através da vida dele. Mas posso dizer, isso tem me mantido viva. E ainda que você não entenda e nem aceite e nem reconheça, tem mantido você vivo também. E vai continuar mantendo nós vivos. Sabe por quê? Porque nós vamos continuar se submetendo a essa unção. Sabe por quê? Porque essa unção me preenche. Essa unção te preenche. Você precisa dela. Sabe por quê? Porque foi Deus por meio de Jesus que estabeleceu que nós precisávamos da unção apostólica. Então, você não se submete embaixo de uma coisa que você acha que precisa ou não. Você precisa se submeter a uma coisa que você necessita. A unção apostólica é uma questão de vida. Entenda isso de uma vez por todas. Ou, muitas vezes eu digo que é desnecessário, mas eu vou dizer hoje. Pega o seu banquinho e sai. Porque o caldo só vai engrossar. Sabe por quê, meu irmão? A Bíblia diz, e nós recebemos muitas palavras de promessa para 2020. Sabe, eu ouvi muitas pessoas falarem que as palavras não se cumpriram. Eu não sei quanto a você, mas eu não estou presa a 2020. E Deus não está preso a 2020. Deus não está preso a um tempo específico. Deus não é Deus de tempo. Deus é Deus de palavra. Abre a sua Bíblia em Daniel 2:21. Ele é quem muda o tempo e as estações. Remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. É esse que dá, que reconhece. É esse aí que levantou esse homem aí. Então se vira com ele. Eu louvo a Deus pela unção que repousa sobre a vida do meu marido. Ele aqui não é meu marido, ele é o homem de Deus, que também me exorta, que também me orienta por meio da palavra, que também me instrui. Agora vamos fazer o seguinte, vamos viver uma vida diferente.
Deus nos chamou com um propósito específico. Deus nos chamou com um propósito específico. E você assumindo, aceitando ou não, você precisa da ferramenta que existe na minha vida. Você precisa da ferramenta que existe na vida dele. Eu não sei se o que você precisa é um alicate de cutícula ou um machado. Ou se talvez seja um guindaste. Mas chama o que você quiser. Só creia que Deus não nos ajuntou nesse lugar sem propósito. A década da colheita começou em 2020. Você sabe o que quer dizer uma década? Diga 10 anos. 10 anos. Mas ainda assim Deus não está limitado a isso. Amém. Então, meu irmão, desfruta liberalmente de tudo aquilo que tem sido dito aqui. Quer seja por meio da vida do pastor José Roberto, ou o apóstolo José Roberto, passe a olhar para ele dessa forma, que você vai receber com mais facilidade as exortações que vêm por meio da vida dele. Porque afinal de contas não vem só a exortação. Sabe que ele está cheio de amor. Mas se tem uma coisa que a gente não aceita mais, por conta do lugar no qual nós saímos, a gente não consegue aceitar negligência. A gente não consegue aceitar escassez. A gente não consegue aceitar ranço, porque a gente saiu de lá. Sabe quando você vê um profissional de alguma área fazendo alguma coisa e você vê um pedreiro fazendo uma massa de uma forma e você diz, meu Deus, por que o pedreiro está fazendo a massa desse jeito? Não se intrometa. O pedreiro é o pedreiro e Deus é o nosso arquiteto. Então deixa Deus fazer como Ele quer. Só saiba de uma coisa. Nós estamos dentro de um ônibus, nós estamos caminhando, nós temos uma meta, temos um alvo, e nesse ônibus não tem lugar para covarde. Nesse ônibus não tem lugar para doente. Nesse ônibus não tem lugar para pobre. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Ainda que você não aceite. Aproveita o período de mudança de estação. Se revista do homem no qual você foi criado por Cristo. E viva realmente o melhor que Deus tem nesse ano. De uma vez por todas. Você pode ficar em pé? Larga essa capa que não te pertence. Esse ao qual você pensa que está vendo não é você. Deus não nos criou, meus irmãos, para nada que traga peso, julgo, condenação. Você é livre em Cristo Jesus. Então se comporta como livre. Desfruta de liberdade. Porque foi para isso que nós somos chamados. Joga para trás todo tipo de peso. Porque pesado você não vai cumprir o propósito de Deus. Pesado você não vai chegar onde Ele criou, planejou para você chegar. Reassuma o seu lugar em Cristo Jesus de uma vez por todas. 2021 é o ano da minha e da sua vida. Amém. Assuma isso de uma vez por todas. E eu não sei como você vai receber isso. Se vai ser como um guindaste, se vai ser como um alicate. Mas dá um pulo, um salto de uma vez por todas. E sai desse lugar. Porque esse lugar aí não te pertence. Sai daí e venha para o tempo que Deus tem para você. Sabe, você é um tesouro. Tem tanta coisa dentro de mim e de você, meus irmãos. Eu preciso do que está dentro de você. E você precisa do que está dentro de mim. Mas nesse lugar aí onde você está, eu estou impossibilitada de desfrutar das ferramentas que Deus confiou a você. Eu estou impossibilitada de desfrutar da unção que repousa sobre você. Aproveita a mudança de estação, porque foi Ele quem mudou. E se comporte como numa estação nova. Se comporte como crente que você é e filho de Deus que você é, de uma vez por todas. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. O nome que está acima de todo nome. Quando você canta maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, você tem que ter uma reação. Eu também senti a mesma coisa que o Zé sentiu. Quando nós cantamos, meus irmãos, sobre Deus ser impetuoso. Você sabe o que quer dizer impetuoso?
é desordenado. Impetuoso é algo que não se segura. A gente canta que existe algo impetuoso sobre nós e você se comporta como se você estivesse sentado no banquinho na praia. Não, meu irmão. Sabe o que o tsunami faz? O impetuoso é como se fosse um vento que antecede o tsunami. Não é o tsunami. Tira os olhos do tsunami. Se concentra no vento. E o vento está soprando. O vento está soprando. O vento está soprando. Se você está desconfortável ou inerte, você não vai provar. Você não vai provar. Sabe por quê? Porque o tsunami, ele leva tudo o que não presta. Então vamos fazer o seguinte hoje? Deixa o vento soprar tudo que não presta. Fecha os olhos e olha para dentro de você agora. O que você sabe e percebe que não presta? Que não era para estar mais aí. Assopra. Faça um gesto profético mesmo. Assopra. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. É tempo de mudança. Amém. Aleluia. É Deus quem mudou as estações. Amém. É Deus quem mudou as estações. Aleluia. É Deus quem mudou as estações. Talvez você não tenha colhido o que você tinha que colher em 2020 porque você estava no lugar errado. A bênção, ela está no lugar certo. Amém. Esse é o lugar certo. Aleluia. Agora você está pronto para 2021. Oh, aleluia. Agora você está pronto. Agora você está pronto. Agora você está pronto. Aleluia. Agora você está pronto. Amém. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Você pode se assentar. Meu Pai eterno, que primeiro culto. Vitor, obrigado, querido. Vou ter que sintetizar tudo aqui. Amém. Ora sim. Esse é aquele culto que Jesus pegou os discípulos, né? Não era nem o terceiro dia ainda. Eles estavam com medo. E aí Jesus chega, passa por aquela parede e ele fala: paz seja convosco. Amém, irmãos? Olha aí para o teu irmão, fala assim: shalom. Amém. Paz é ausência de guerra. Amém, irmãos? É prosperidade, é sobrando. Aleluia. Não deixa mais nada te parar. Pega essas coisas, sabe? Aquilo que é importante tem que ter a primazia na minha vida e na sua vida. Quando se lembra que Deus nos deu uma palavra para esse ano, e eu queria ler para os nossos pastores também. Eles tiveram os cultos também, né? E talvez não puderam acompanhar. Vou ler bem rapidamente com você. Abra comigo 1 Crônicas 16. Deus nos deu uma palavra para esse ano, e eu quero que você pegue isso. E eu coloquei 2020/2021. A Bíblia diz em 1 Crônica 16, o verso 7, mas quando você lê o verso 1, está falando sobre a oferta de sacrifícios, né?
Ele diz: naquele dia foi que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e aos seus irmãos de celebrarem com hinos ao Senhor. Deus falou comigo que nós vamos cantar muito esse ano. Nós vamos ser conhecidos de uma forma geral por cantar a palavra, cantar a graça, a unção e tudo aquilo que Deus colocar no nosso coração. Nós vamos transformar isso em música. Amém, irmãos? A Bíblia diz para celebrarem com hinos ao Senhor e rendei graças ao Senhor mais uma vez. O pastor Natanael aqui muito guiado, né? E invocai o seu nome e fazei conhecido entre os povos os seus feitos por meio da música. E qual vai ser o papel da música? Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor, buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença, lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios, vós descendentes de Israel, seu servo, vós filhos de Jacó, seus escolhidos. O 14 ele diz: ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos permeiam toda a terra. E o verso 15, a Bíblia diz: lembra-se perpetuamente, isso me veio na virada, amém, da sua aliança, porque eu falei sobre o decreto. Então eu falei sobre que o ano que a gente passou foi um ano marcado pelos decretos, mas nós falamos sobre o decreto do eterno que veio na frente, amém? E Deus é um Deus de decreto, é um Deus de aliança, é um Deus de compromisso com a palavra dele, como o pastor Natanael também falou. Ele diz: lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez com Isaac, a qual confirmou com Jacó por decreto, e a Israel por aliança perpétua, dizendo, foi em relação à terra, ao terreno que Deus nos deu. Eu escrevi aqui na minha Bíblia: dar-vos-eis a terra de Canaã, ou lugar prometido, ou lugar que Deus tem colocado no nosso coração. Quantos creem nisso? Amém. Deus nos deu um terreno. Quantos creem nisso? Por favor. Amém. Então Deus nos deu uma palavra. Quando Deus deu a palavra e nós acolhemos, já era, amado, está feito, e eu creio de todo o meu coração nisso, amém? Então eles eram um pequeno número, que era o nosso caso, pouquíssimos e forasteiros nela, andavam de nação em nação, de um reino para um povo. 21, a ninguém permitiu que os oprimisse, antes por amor dele repreendeu a reis. Ninguém vai nos parar, não importa quem seja, amém? Deus vai intervir, porque agindo Deus, quem impedirá? E Deus toca no coração do rei para alcançar o justo. Quantos creem nisso? E ele diz, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. E no 23 ele diz: cantai ao Senhor todas as terras, e proclamai a sua salvação dia após dia, e anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Por quê? Porque grande é o Senhor. Quantos creem nisso? E ele é muito digno de ser louvado. Então, amado, há um poder na música. Eu sei que você sabe, mas, amado, quando nós começamos a adorar o Senhor, quando nós começamos a cantar os louvores, o que acontece? A Bíblia diz no Salmos 23 que nós estamos entronizando o Senhor na nossa reunião. Esse ano você tem que entronizar Deus em cada área da sua vida, como cantando a palavra de Deus. Amém? Você pode repetir comigo e falar assim: eu entronizo Deus por meio do louvor que sai da minha boca. Quando pressões se levantar, comece a adorar o Senhor, comece a cantar. Você vai entronizar Deus naquela situação. Não é para murmurar, não é para fazer outra coisa, a não ser isso. Então, essa foi a palavra que Deus nos deu. Quando você começar a entender isso, amado, e começar a fazer isso aqui, essa é uma direção, essa é a palavra que nós vamos andar nesse ano. Você, na medida que a gente for lendo esse texto, Deus vai trazer luz ao nosso coração, e para cada igreja também vai trazer as direções. Deus me falou essa palavra para todas as nossas igrejas, e aqui tem segredos poderosos, e eu tenho muitas coisas no meu coração a respeito disso aqui. Amém, irmãos? Deus nos deu uma palavra também, e eu gostei daquilo que o pastor Marcos Paulo postou nos grupos. Abra comigo Isaías 54, verso 1. Eu quero ler na versão a mensagem com você. Ele diz: cante, mulher estéril. Vamos dizer que aqui é a igreja, amém? Que nunca teve filho, encha o ar de canções. Pode ver, é a mesma tônica, a mesma direção. Encha o ar de canções. Quer milagres na sua vida? A Bíblia está dando uma orientação para mim e para você nesse ano. É uma palavra de Deus. Encha o ar de canções.
Diga amém, por favor. Amém? Você sabe que o mundo já sabe disso, né? Quantos sabem disso? Tem um ditado aí no mundo, não tem? Quem canta os seus males, né? Isso o mundo sabe disso, os crentes é que precisam saber. Mas cantar é a coisa certa, né? Não é verdade? Então cante, mulher estéril, ou aquela área que não estava produzindo, ou aquela situação que não estava mudando. Ele diz, cante, é uma direção de Deus. Se você começar a cantar Salmodiar esse ano, você vai ver milagres extraordinários na sua vida. Amém? E enche o ar de canções. Depois ele diz que nunca deu à luz, você vai ter muito mais filhos. Fala assim comigo, vai ter muito mais filhos. Fica tranquilo, você não vai engravidar se você já tem meia dúzia. Amém? Aqui é filhos espirituais, aqui é graça e favor em toda a área. Amém? Mas ele diz, limpe o terreno, ou alarga. Põe a outra tradução aqui. Aqui, ó, alarga o espaço da tua tenda. Sabe o que ele está dizendo? Limpe, nessa outra tradução. Limpe o que? O terreno. Limpa a sua mente. Limpa aquelas áreas. Amém? Limpe o terreno para as suas tendas. Amplie suas tendas. E pense grande. Fala assim, Deus está nos chamando para pensar grande. Amado, se você quer viver 2021, você vai ter que pensar grande. Não pensa pequeno. Pense grande. Amém, irmãos? Ele diz, pense grande, estique as cordas, firma bem as estacas, as promessas, as palavras que Deus deu. Você vai precisar de bastante espaço para a sua família em crescimento. Você vai tomar posse de nações inteiras e vai repovoar cidades abandonadas. Não tenha medo. Você não será decepcionada ou decepcionado. Não se acanhe. O que ele está dizendo? Vá para cima. Você não vai passar vergonha. Você vai esquecer completamente as humilhações da juventude ou aquelas áreas que você não venceu. Diga amém, por favor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então o que eu quero falar com você nessa manhã? Sobre a bênção do Senhor. Você está aqui comigo? Fala assim, sobre a bênção. Quantos creem que a bênção do Senhor está trabalhando para nós agora mesmo? Quantos lembram a palavra que eu trouxe no culto da virada? O primeiro dia, na virada, algo ia acontecer. E hoje é você precisa pegar essas coisas. Tem algo da parte de Deus, mas você vê como o diabo fez com algumas pessoas a mesma coisa que fez com os discípulos. Botou medo, desânimo, ou comeu demais, né? Entrou na carne, e aí chegou aqui carregado, com o bucho cheio de carne. E aí chega desanimado, desencorajado, ao ponto de alguns discípulos pegar o caminho de Emaús. O que é o caminho de Emaús? Rapaz, não deu certo, pastor fala aquelas coisas lá só para animar a gente. É o caso daqueles discípulos, ao ponto de nem mais reconhecer o Senhor. Mas Jesus não desistiu deles, foi encontrar com eles no caminho. O Senhor veio hoje encontrar com você aqui, para dizer que Ele não mudou, que Ele está firme no que Ele falou. Amém? E eu não sei se você sabe, mas essa história termina na ceia. Os olhos daquele povo foram abertos naquela ceia. Amém, irmãos? Então a bênção do Senhor está trabalhando para cada um de nós. Você crê nisso? Eu sei que você sabe, não precisa abrir, mas em Provérbios capítulo 10, o verso 22, a Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece. Fala assim, é a bênção que enriquece. Amém, irmãos? E com ela a bênção, Ele não traz desgosto. Em uma outra tradução, esse texto de Provérbios 10, 22 diz, a bênção do Senhor traz riqueza. É a bênção que traz, não é o seu trabalho, não é o que você faz, é o que a bênção está fazendo por você. Diga amém, por favor. Se você entender a bênção, você vai trabalhar menos e vai ganhar mais. Porque se você entende se você entende, quando olha o contexto dessa palavra desgosto, é a mesma palavra para trabalho. Se você acha que trabalhando você vai ter, você anula o poder da bênção.
Diga amém, por favor. Amém? Então, viver uma vida abençoada faz parte da bênção de Deus para mim e para você. Faz parte da bênção. Viver uma vida ampla, suficiência. Amém? Saúde divina, graça, favor, tua família alcançada, guardados, protegidos. Lembra da salvação do sozo? Nós temos isso da parte de Deus, quando nós nascemos de novo. Quando você nasceu de novo, a bênção começou a trabalhar sobre a tua vida, porque você saiu da maldição para a bênção. Amém? Agora fomos abençoados em Cristo Jesus. Agora temos a vida de Deus em nosso espírito. Podemos desfrutar dessa graça. Amém, irmãos? Você está aqui comigo? Então precisamos deixar claro em nossa mente que a prosperidade faz parte da bênção de Deus e a pobreza faz parte da maldição. Diga amém. Nós precisamos entender isso de uma vez por todas. Eu queria que você abrisse comigo, por favor, em Deuteronômio 28. Quero falar bem rapidinho, porque Deus ele contrasta a bênção e a maldição nesse capítulo. E ele deixa bem claro o que é a bênção de Deus para o povo dele e o que é a pessoa viver uma vida longe dele, que é viver uma vida debaixo da maldição da lei. Não é que Deus amaldiçoou, a pessoa decide viver aquela vida, amém? Mas eu e você precisamos entender, e você que está em casa também, desfrutar da bênção de Deus, conquistada por Jesus na cruz. Lembra, ele se fez maldição em nosso lugar, para que por meio dele nós pudéssemos viver uma vida abençoada, amém, irmãos? Então vamos começar esse ano com essa mentalidade de que você é abençoado, que não importa as coisas, você é abençoado. Então o que é importante deve ter a primazia na sua vida. Você é abençoado, amém? Deuteronômio capítulo 28, o verso 1 fala sobre as bênçãos decorrentes do que? Da obediência. Ele diz: se é uma condição, é condicional, atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e a voz do Senhor nosso Deus é a palavra, amém? É a palavra de Deus. Ele diz: tendo o cuidado de guardar ou praticar todos os seus mandamentos, ou todos os seus princípios que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus, olha aí a bênção, te exaltará. Quem é que vai fazer isso? Deus. Não é o seu trabalho, não é a sua força, não é a sua capacidade. Deus pode usá-las, mas Deus é a fonte, amém? Ele te exaltará sobre todas as nações da terra. 2, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, olha o que vai acontecer, virão sobre ti, não é você vai atrás, virão sobre ti. Se você ouvir, se você praticar, se você atentar, tendo cuidado de praticar, a Bíblia diz: virão. Quantos creem que a Bíblia é verdade? Amém. Amado, quando você não crê na Bíblia, você está dizendo que Deus é mentiroso. Quando você diz assim, comigo não acontece, você está dizendo Deus é mentiroso, você está amaldiçoando Deus, e você está trazendo aquilo para a sua vida. Se você vive mal, melancólico, você está dizendo que Deus é mentiroso, que o que Ele escreveu é mentira. Ele está dizendo, ele está dizendo, está dando condições aqui, se você atentar, se você ouvir, ele está dizendo: virão, te alcançarão, eu te exaltarei, amém, irmão? Você está aqui comigo? Pega isso para a tua vida. Deus ele está contrastando aqui a bênção da maldição. Ele diz: virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Ele diz: bendito será tu na cidade, no campo, o fruto do teu ventre, depois o fruto dos teus animais, as tuas crias, as tuas vacas, as tuas ovelhas. No 5, bendito o teu cesto, a tua amassadeira, bendito você vai ser ao entrar, bendito ao sair. 7, o Senhor fará que sejam derrotados, na onde? Na tua presença, os seus inimigos. Quem é que faz isso? Deus, por meio de uma vida abençoada que você carrega. Amém, irmãos? Deus deixou você em paz, tranquilo. Ele falou assim: aceita a minha palavra, cumpre a minha palavra, e você vai desfrutar da minha bênção que eu tenho para você. Amém, irmãos? Então ele fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti, contra o teu corpo, contra as tuas finanças. A Bíblia diz que por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. 8, o Senhor determinará que a bênção estejam nos teus celeiros, ou na tua casa, ou no teu trabalho, e em tudo que você colocar a sua mão,
Ele vai fazer o que? Te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Quantos creem que isso é verdade? Então começa o ano com essa verdade no seu coração. Fala assim: eu sou abençoado. A bênção do Senhor está trabalhando na minha vida. Fala assim: agora mesmo. Amém, irmãos? Então, grande parte da bênção foi o que? Quando você lê o texto, prosperidade material. Mas as pessoas têm dificuldade de entender isso. Sabia disso? Eu vou te mostrar. Grande parte da bênção é prosperidade material. Eu vou citar alguns versículos aqui para você. Deuteronômio 28:11, a Bíblia diz assim: ó, o Senhor te dará abundância de bens. Isso é material. O Senhor te dará abundância de bens. Se Deus vai mudar e eu vou ser orgulhoso e não receber, eu vou receber, irmãos. Agora, uma mentalidade errada: não, eu não quero, para mim só um negocinho. Não, Deus. E outra, qual é a proposta de Deus de te abençoar com bens? Não é para você ficar esbanjando, é para você alcançar pessoas. Amém, irmãos? Então o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre. Teus meninos vão prosperar muito, irmão. Você crê nisso? Teus filhos vão além de você. Você não tem problema com teu filho ir além de você não, né? Ah, bom, só para saber. Amém, irmãos? Então, no fruto dos teus, depois ele diz: no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, tudo bens materiais, no fruto do teu solo, tua terra vai produzir para você. Amém, irmãos? Depois, na terra que o Senhor, sob juramento aos teus pais, prometeu dar-te. Fala assim: terrenos, fazendas, casas, carros. Ele prometeu. Aí você fica falando: mas eu ganho pouco. Quem disse que é porque você ganha pouco? Ele prometeu, é direito seu. Ah, como é que eu vou construir? Dá o passo, compra o primeiro tijolo. Quando você não botar a mão lá, não vai acontecer. Aleluia. Amém, irmãos? Aleluia. 12. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro. Quando você dá o passo, Deus abre. Teve gente que deu o passo aqui no final de ano de buscar o carro. Já estão andando de carro, alguns vão pegar agora essa semana. Quantos vão pegar ainda? Aleluia! Isso! Pegar a casa. Amém? A fazenda, o sítio, a granja, sei lá o que é. O terreno da igreja, irmão. Aleluia! Isso, é assim que você começa o ano. Não é amuado. É isso aí. Você tem que acordar chutando a cara do diabo, irmão. Orando em outras línguas. Cantando. Não acordar: meu Deus, eu vou para a igreja cheio de remédio dizendo que não pode. Ah, para. Amém, irmãos? Eu não vou deixar você confortável. Eu vou te puxar sempre para cima. Vou te puxar para a fé. Amém, irmãos? Aleluia. Deus é bom. Quando você dá esse passo, o Deus do impossível se levanta. Ele vai fazer aquilo que naturalmente você não conseguiria. Talvez que você demoraria anos, porque você deu o passo debaixo de uma direção. Deus se move. Amém? Tem milagres em operação aqui nessa manhã. Tem milagres acontecendo. Tem venda sendo feita. Tem negócio sendo feito. Contratos assinados. Casas liberadas. Carros liberados. Dinheiro liberado. Aleluia! Aleluia! Yes! Ah, se a gente começa assim um ano, ninguém vai segurar a gente. Ah, meu Deus do céu! Nossas igrejas amadas, você vai ver o crescimento que vai fazer no Potim, Lorena, em Cruzeiro, em Piquete, Moreira César, Cachoeira. Todas elas vão crescer.
Oh, aleluia! Glória a Deus! Glória, 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 glória a Deus! Aleluia! Não tem que botar força, irmão. Não tem nada a ver com o seu esforço. Tem tudo a ver com Deus e a palavra. Muitos aqui vão casar esse ano. Deixa eu te liberar uma palavra. Não vai faltar. Vai sobrar. Tá sobrando aí. Tá sobrando em todo lugar. Ah, meu Deus do céu. Você não tem que se acostumar com falta. Você tem que se acostumar com sobra. O texto de Isaías falou que você vai ter que estender as suas tendas. Vai ter que alargar, limpar o terreno. Quando você vai construir, você não limpa o terreno, é a primeira coisa? Então limpa o terreno, limpa a mente aí. Amém? Glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Quantos creem? Aleluia. Oh, aleluia. Oh, Ele vai abrir o seu bom tesouro. O céu para dar chuva à terra no seu tempo, e para abençoar toda obra das tuas mãos. Deixa eu te dizer pelo Espírito, o Senhor está liberando uma chuva sobre toda a semente que você plantou. Toda a semente que você plantou ao longo da tua vida. Esse ano é ano de cumprimento de promessas, de profecias, de palavras sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre seu povo. Pega isso. Aleluia. Oh, aleluia. Você vai ter para emprestar. Você não vai tomar emprestado. É promessa. Amém. O Senhor vai te colocar como cabeça e não por cauda. E só estará em cima e não debaixo. Não, eu vou repetir de novo. O Senhor vai te pôr por cabeça, você só estará em cima e não debaixo. Isso. Agora quando? Se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje, nesse primeiro culto do ano aqui, nessa ceia, te ordeno, diz o Senhor, para guardar e para cumprir. Amém? Ele também descreveu a maldição em grande detalhe em Deuteronômio, capítulo 28, 15, mas eu não quero gastar muito tempo nisso. Ele diz assim: será porém que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Quantos querem isso? Fala assim: eu não. Então, amado, você já sabe o que tem que fazer. Amém? Se alegrar. A direção é cantar. Amém? Ações de graça. Obrigado, Senhor, está feito. Não vai faltar. O Senhor é a minha fonte. Amém? Então, amado, nós nascemos de novo, temos uma nova natureza, temos uma nova cidadania. E outra coisa que você precisa entender: minha cidadania determina a minha economia. Qual é a tua cidadania? Você é um cidadão do mundo? Você é um cidadão celestial. O que determina a sua vida, a economia da sua vida, é o céu. E o céu não está em crise não. O céu está sobrando. Ouro, nós limpa a chinela no ouro lá. Amém? Você vai limpar o teu sapato no ouro. Pensa grande, irmão. Amém. Ah, esse ano. Você vai ver. Eu vou ver. Eu já estou vendo. Amém. O Calabachê vai ser grande. Vai ter tanto menino nessa igreja nascendo.
Ah, tem gente que recebeu aí. O Kleber também? Ah, pro Romeu? Oh, pensei que a Elisângela... Não? Ah, Neto, entendi. Falei, rapaz, também. Abraão e Sara ali. Eu vi os dois, aleluia. Falei, ó, que bênção. Aleluia. Agora eu tenho uma palavra. Tem duas famílias aqui que não estão esperando e vão ter. Vocês não planejaram, nem estão planejando, mas Deus está querendo dar. Tem gente ali recebendo. Não, mas esses nem precisam receber. Deus falou que vai dar. Martelo batido, é isso aí. Mas é por causa de uma direção que Deus tem para essas duas crianças. Isso é uma palavra profética. Amém? Nós estamos num ambiente profético. Minha cidadania determina a economia. Não sou cidadão desse mundo, sou um cidadão celestial. Amém? Agora, qual é um dos maiores problemas da humanidade? É a falta de conhecimento da vontade de Deus para as suas vidas. Você é um cidadão celestial. Amado, não importa o que está acontecendo lá fora. Quem anda perto de mim sabe disso. É para fazer, se Deus falou eu faço, eu não vou consultar isso, eu não vou consultar aquilo. Amém? Eu sou assim. O dom da fé opera sobre a minha vida. Vou repetir isso, não quer dizer que você não tem que fazer conta e planejamento. Mas quando o dom da fé está em manifestação, você não fazer é pecado e vai trazer pobreza. Porque a organização não enriquece ninguém. Porque eu conheço muito empresário falido, era muito organizado, mas tudo falido. Ele está falando. Precisamos definir o nosso entendimento sobre abençoado ou amaldiçoado. O que é ser abençoado? Ser abençoado significa ter poder sobrenatural trabalhando em nosso favor. Eu vou repetir. Ser abençoado significa ter poder sobrenatural que vem da parte de Deus trabalhando em nosso favor. Isso é ser abençoado. Agora, ao contrário, amaldiçoado significa o quê? Significa ter poder sobrenatural do diabo trabalhando contra você. Os dois é poder sobrenatural. Mas você define qual que vai operar. Ficou quieto, né? Então, um homem abençoado pode ou não ser rico segundo os padrões do mundo. Mas ele desfruta de uma qualidade de vida que a maioria dos bilionários invejaria. Então, bênção não está ligado a dinheiro propriamente falando, irmão. Bênção está ligado ao que Deus faz por nós. Amém? Isso é importante entender. Em 4 pontos do livro de Deuteronômio, Deus diz àqueles que se dispõem a obedecer-lhe que Ele abençoará todas as coisas onde eles colocarem as mãos. Não precisa abrir, eu vou citar para você. Deuteronômio capítulo 14, verso 29, a Bíblia diz: então virão o levita, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva, que estão dentro de tua cidade, e comerão e se fartarão, para que o Senhor, teu Deus, te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Pessoas vão vir, você vai abençoar, você vai dar de comer, sabe para quê? Para que a bênção de Deus continue fluindo sobre a tua vida. Capítulo 15, o verso 10 de Deuteronômio diz: livremente lhe darás, e não seja maligno o teu coração, quando lhe deres, pois por isso te abençoará o Senhor, teu Deus, em toda a tua obra e em tudo que empreenderes. O que ele está dizendo? O que eu fizer com você, não seja maligno de não dividir, de não abençoar, porque eu fazer isso vai fazer com que minha bênção opere sobre a sua vida. Deus te abençoa para você ser uma bênção.
Por isso você tem que olhar para o seu irmão e falar assim: aí, benção. Deus, Ele te abençoou. Farei de ti uma bênção. Te fartei fecundo. Tudo que você fizer vai prosperar. Quando é que você vai acreditar nisso? Deus é quem diz. Tudo que você fizer vai prosperar. Tem pessoas que elas são muito inteligentes, elas ficam procurando negócio para prosperar. Eu já encontrei a palavra. Já falei, eu posso vender pipoca no trem, que eu vou ser próspero. Nossa, teve um rapaz que se converteu na nossa igreja, hoje ele não está mais aqui, mas ele vai dar conta com Deus. Ele prosperou vendendo bala aqui na praça. Comprou casa, comprou carro, comprou moto, viagem, isso e aquilo. Aprendeu o princípio bem direitinho. Mas sai debaixo da bênção, já começou a acontecer algumas coisas por aí. Mas Deus é quem te planta. Não é você que escolhe. Deuteronômio capítulo 23, o verso 20, falando dessa mesma coisa, a Bíblia diz: ao estrangeiro emprestará com juro, para o mundo, né? Isso aqui é lei, por favor, entenda isso. Porém, ao teu irmão você não emprestará com juros, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todos os teus empreendimentos na terra a qual passas a possuir. Só passa a possuir. Você só tem, sempre está sobrando. Isso é o que? Deus te alcançando. Deuteronômio 28, 8, a Bíblia diz: o Senhor determinará que a bênção esteja na onde? Nos teus celeiros, na tua empresa, nos teus negócios. E em tudo que você colocar a mão. E te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Quantos estão recebendo terra aqui hoje? Mas pastor, eu já tenho. Ele está querendo só te dar. Não seja orgulhoso de não receber. 28:12 diz: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro. E não só isso, mas o céu para dar chuva à terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Você vai emprestar a muita gente, porém você não vai tomar emprestado. Tudo bênção que Deus tem para a nossa vida. Para desfrutarmos do quê? De uma vida abençoada. Agora, para que a gente possa de fato viver isso, amado, nós precisamos ter princípios praticados. Ele disse: se você atentamente ouvir, cumprir, obedecer aquilo que eu estou te falando hoje, então ele disse que você vai viver esse tipo de vida. Porque você vai deixar Deus te alcançar. Amém, irmãos? Você está aqui comigo? Então, aquilo que é importante deve ter a primazia, deve ter o primeiro lugar na nossa vida. As coisas mais importantes devem vir em primeiro lugar. E nós sabemos que a Bíblia diz, o que Jesus falou, o que os profetas falaram, que nós devemos buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça, não é verdade? Eu tenho um livro maravilhoso, eu acho que deve ter na livraria aí, que é de Robert Morris. Ele fala sobre uma vida abençoada. Maravilhoso esse livro. E ele escreveu uma coisa que eu gostei muito, falando sobre isso. Ele disse que Jesus falou sobre dinheiro em 16 das suas 38 parábolas. Então, com base nisso, fica claro, do ponto de vista da Bíblia, que precisamos entender o dinheiro e como lidar com ele. Amém, irmãos? Agora, por que isso? Porque a forma como você lida com o dinheiro revela com destaque quais são as suas prioridades, quais são as suas lealdades e quais são as suas afeições. Amém, irmãos? A forma como você lidar com o dinheiro vai revelar o que é importante na sua vida, quem é que tem a prioridade. Porque tem pessoas que quando chega o dinheiro, aquilo muda a pessoa. O dinheiro traz essa coisa de poder, né? E a pessoa agora, ela falou assim: eu preciso guardar, porque e se faltar? O dinheiro passa a ser o senhor dela. Então o dinheiro, se você não saber lidar, se você não entender o dinheiro, e Jesus falou em 16 das 38, não é verdade? Então nós precisamos entender isso, e como lidar com isso, porque a forma como você lida com o dinheiro revela com destaque quais são as suas prioridades. A forma como você lidar com o dinheiro. Você vai revelar quais são as suas prioridades. Eu vou te provar daqui a pouco porque que eu estou dizendo isso. Vai revelar o quê? Quais são as suas lealdades e a sua afeição. Porque o dinheiro ele vai determinar isso. Amém? Por isso, o primeiro princípio que precisamos entender é o ato de dar e o princípio das primícias. Fala assim, o ato de dar e o princípio das primícias.
Você vai ver que todos os textos que eu li para você de Deuteronômio falando a respeito da bênção, está falando de Deus te alcançar para você alcançar os outros. Fala assim, o ato de dar. Agora, quando a gente pensa sobre a bênção, você pensa em ter, mas no quesito de Deus é o ato de dar. Se você fizer isso, você vai fazer que a bênção trabalhe a teu respeito. Agora, se você peca e guarda, você vai fazer com que isso não funcione na sua vida. Eu queria ouvir um amém, gente. Então, por isso que nós precisamos entender princípios, né? Entender o ato de dar e o princípio das primícias. Você pode falar algo comigo que fala assim, sacrificado, fala assim, ou redimido. São dois pontos importantes na velha aliança e na nova aliança, que nós precisamos entender essa questão de redenção. Amém? Essa questão de você se oferecer, de entender o que Jesus fez como sacrifício vivo. Então esses dois conceitos estão tanto na velha aliança como na nova aliança. E muitos de nós não entendemos isso, principalmente nessa questão de dar, nessa questão de ser uma bênção, amém? De sacrificar. E muitos, por não entender isso, perdem o melhor de Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Estou no tempo. Então, Deuteronômio, Êxodo 13, 2, eu vou adiantar aqui para você, a Bíblia diz assim, consagra-me todo primogênito, fala assim o primeiro. O que a Bíblia está dizendo na velha aliança, na lei, que deveria ser consagrado o primeiro, o primogênito. Ele diz assim, todo que abre a madre, ou tudo que chega na tua mão, a primeira parte, e nós sabemos que no nosso caso a primeira parte é o dízimo, amém? A primícia, na nova aliança, mas na velha aliança eles deixam isso claro, não só em relação ao dízimo, mas em relação à primícia. A primícia é a primeira parte. Dízimo é uma coisa, a primícia é outra coisa. Você pode entregar o dízimo, mas o seu dízimo não pode ser primícia. Ele só é primícia o teu dízimo quando ele é entregue primeiro. E eu vou te mostrar o quanto isso é importante. Eu nunca ensinei isso aqui. E eu vou te mostrar o quanto isso é importante. Porque o que você faz primeiro com o seu dinheiro determina quem vai agir sobre a sua vida. Por isso que você precisa entender essa questão de sacrificado e redimido. Amém? Então, Êxodo 13, 2 diz, consagra-me, quem é que está falando? Deus. Todo primogênito, tudo que abre a madre, ou tudo que vem primeiro de sua mãe entre os filhos de Israel. Tanto de homens como de animais. O que diz o texto é meu. Fala assim, é propriedade. Quem é que está dizendo isso? Deus. Ele está dizendo, é meu. Fala assim, é meu. Deus está dizendo, é meu. Ele está dizendo, o primeiro, a primícia, a primeira parte é meu. Diga amém, por favor. Porque isso vai determinar a sua vida nesse ano. Então aqui nesse texto, Deus afirma claramente que o primogênito é meu, pertence a Ele. Na verdade, Deus declara, e o primogênito é dele, 16 vezes nas Escrituras. Quando nós olhamos para Êxodo 13, 12, ele também diz a mesma coisa, 12 e 13, né? Êxodo capítulo 13, o verso 12, ele diz, apartarás para o Senhor todo que abrir a madre e todo primogênito dos animais que tiveres. Os machos serão do Senhor, porém todo primogênito da jumenta resgatará com o cordeiro. Se o não resgatares, será desnucado, mas todo primogênito do homem entre os seus filhos resgatará. De acordo com a lei do Antigo Testamento, o primogênito deveria ser o quê? Sacrificado ou redimido. Repita assim comigo, sacrificado ou redimido. Preste atenção nisso aqui, isso aqui é muito importante para a tua vida. Toda vez que um dos animais do seu rebanho naquele tempo desse à luz, seu primogênito, você deveria fazer o que? A Bíblia diz a lei, sacrificá-lo. Ou se fosse considerado impuro, você deveria fazer o que? Redimi-lo. Diga amém, por favor. Como um cordeiro limpo e sem mancha. Resumindo, o primogênito puro tinha que ser sacrificado. E o primogênito impuro tinha que ser o quê? Redimido. Você já vai entender. Com este pensamento podemos entender a passagem de João Batista, o Evangelho de João, capítulo 1, verso 29. João Batista, ele torna a repetir o seu testemunho, e ele diz assim no 29, no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira
o pecado do mundo. O que estava dizendo? Que ele ia ter que ser o quê? Sacrificado, para redimir, para trazer redenção para mim e para você. Mas eu quero aplicar isso para todas as áreas da sua vida. Deus fez isso primeiro. Ele ensinou isso na lei. Ele aplica em Jesus e Paulo aplica também na nova aliança. E eu vou te provar isso. Então Jesus era o primogênito de Deus. Quantos lembram disso? Jesus era puro. Quantos creem nisso? Ele era perfeito em todos os seus aspectos. Quantos creem nisso? Por outro lado, cada um de nós precisamos ser redimidos por conta do pecado. Diga amém, por favor. Quantos creem que Jesus era perfeito? O Cordeiro de Deus. Amém? Por outro lado, eu e você, quando nós não tínhamos nascido de novo, estávamos vendidos no pecado. Agora Deus, para nos redimir, o que Ele teve que fazer? Dar o primeiro, a primícia, quem? Jesus no nosso lugar. Só que isso é aplicado em todas as áreas. Por isso eu gosto do que Paulo fala em Romanos capítulo 5 e no verso 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda nós pecadores. Deus sacrificou para nos redimir. Não, irmão, você tem que entender isso, por favor. Isso aqui é importante você entender. Senão ouça muito esse culto. Então, o princípio das primícias é muito importante e muito poderoso para a nossa vida. Eu conheço uma pessoa aqui na nossa igreja que eu me assustei no início com essa pessoa. Porque essa pessoa, ela ligava para a gente durante o dia. No dia que ela recebia, ela ligava: pastor, onde vocês estão? Eu falei: por que não? Eu preciso entregar o meu dízimo. Eu falei: irmã, entrega no culto. Ela: não, pastor, você não está entendendo. Eu falei: o que foi? Não, eu preciso entregar o meu dízimo. Eu falei: irmã, você pode entregar depois. Ela falou assim: pastor, eu não vou gastar um centavo sem antes entregar a primícia, que é o meu dízimo. Uau! Falei: irmã, me perdoa, ela está trazendo uma lição grande para mim. Foi quando me despertou a estudar sobre isso. Porque isso é um princípio que não é ensinado. E eu estou começando esse ano te ensinando isso. Por isso que o primeiro culto do ano é importante. Você vai redimir todo o ano. Amém, irmãos? A primeira parte, eu vou chegar lá, é a parte redentora. Hoje, se você veio para a igreja e não entregou uma oferta, talvez a gente não entenda esse princípio. Porque a oferta que você vai entregar vai redimir tudo do seu ano. Deus fez isso, irmão, em Jesus. E nos alcançou, nos redimiu. Você está sendo abençoado? Me ajuda, por favor. Vai ser diferente seu ano. Amém? Glória a Deus. Eu gosto. Estou estudando isso faz tempo. O Marcos Paulo, algumas pessoas sabem que eu estou nisso aqui já tem mais de um ano. Falei: na hora certa eu vou falar. E Deus falou assim: primeiro culto do ano, a primícia. Aleluia. Então, quando damos a Deus a primícia, o que está acontecendo? Estamos colocando Deus em primeiro lugar na nossa vida. Quando você vem o primeiro culto do ano, o que você está dizendo? Deus está em primeiro lugar na minha vida. Quando você vem para o primeiro culto e entrega teu dízimo ou a tua oferta, você está dizendo que todas as suas finanças estão redimidas, porque Deus vem em primeiro lugar. Você sacrificou e Deus redimiu. O que ficou com você? Os 10% redime os 90%. Diga amém, por favor. Aleluia. Então, amado, nós precisamos entender isso de uma vez por todas. Sabe por quê? Deus, Ele vai fazer a parte dele. Podemos dar a Deus as primícias do quê? Do nosso tempo. Quando você acorda, a primeira coisa que você deve fazer é ficar preocupado? É ir orar. Dar a Deus aquele primeiro instante: Senhor, obrigado por tua vida.
obrigado por tua graça, obrigado por tua palavra. Você vai santificar, redimir todo o seu dia, o diabo não vai ter lugar. Por favor, entenda isso. Você vai ver que Jesus fazia isso. A primeira coisa que ele fazia era o quê? Se separava para orar. Quando você fecha um negócio, ou quando você compra algo, ou quando algo chega para você, você quer santificar o restante? Senhor, aqui está. Agora é porque Deus precisa? Não, é porque eu estou dizendo que Deus está em primeiro lugar, independente do que aconteça na minha vida. Amém? Você está aqui comigo mesmo, irmão? Então podemos dar a Deus a primícia do nosso tempo, a primícia das nossas finanças e em todas as áreas da nossa vida. E com certeza podemos confiar que Ele vai fazer o quê? Redimir o restante em nossa vida, seja em que área for. Diga amém, por favor. Então entregar a Deus o nosso dízimo é muito importante com base nisso. Deve ser a primeira coisa que você faz. Escuta por que eu estou dizendo que isso é sério e isso é importante. Porque quando você entrega a Deus o seu dízimo, isso é muito importante. Por quê? Porque é a principal forma pela qual reconhecemos que Deus vem em primeiro lugar na nossa vida. É a principal forma que você reconhece que Deus vem em primeiro lugar na sua vida. Porque Ele é a sua fonte, não é Ele que é a sua fonte, não é Ele que te dá a vida, não é Ele que te dá o ar, não é Ele que te abre as portas. Então quando você recebe e você dá a Ele a primeira parte, você está reconhecendo Ele como o único e suficiente na sua vida. E Ele agora, por causa desse princípio que Ele estabeleceu lá em Jesus e agora na nova aliança, Ele fica com a outra parte e Ele te abençoa em tudo que você fizer. Amém, irmãos? Então a primeira porção é a redentora. Em outras palavras, quando a primeira porção é dada a Deus, o resto é redimido. Do mesmo modo, ir à igreja no primeiro dia do ano ou da semana é a forma de dar ao Senhor as primícias do seu tempo. Provérbios capítulo 3, o verso 9, clássico texto que todo mundo lê, está claro isso. Ele diz, honra. O que é honra? Dar valor, reconhecer, estimar. Honra ao Senhor com o quê? Com os teus bens. Colocando Deus em primeiro lugar. Honra ao Senhor com os teus bens. Quando você não honra a Deus com os seus bens, a quem você está honrando? Bênção ou maldição. Por isso que eu defini para você no início. Por isso que seria importante você ouvir esse culto de novo. Que agora com esse entendimento você vai formar esse entendimento claro dentro de você. Amém? Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Qual é o resultado? Que Ele redimiu o restante. O que vai acontecer? Qual é a parte de Deus? Se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Abel também entendeu isso. Quantos lembra? A Bíblia está repleta disso, eu não tenho tempo para falar. Gênesis capítulo 4, verso 3, a Bíblia diz, aconteceu que no fim de uns tempos, ou numa virada de estação, fala assim comigo, numa virada de estação, trouxe caindo o fruto da terra uma oferta ao Senhor. Fala assim, uma oferta. Não era primícia. Ele trouxe alguma coisa, como muita gente faz na igreja. Não tem consagração, não tem princípio praticado. E aí depois não tem resultado. Porque quer ver alguém com problema? É alguém com problema financeiro. Alguém com problema financeiro vive doente, vive preocupado, vive ansioso, e aí vai. Agora, alguém debaixo da bênção de Deus, eu vou te dizer, vivendo uma vida financeira boa, meu amigo, você vai ver esse menino rindo à toa. É. Então aconteceu que no fim dos tempos trouxe caindo o fruto da terra uma oferta ao Senhor. Agora olha o que a Bíblia diz. Abel, olha o que a Bíblia diz. Por sua vez, trouxe do quê? Das primícias do seu rebanho. Ele trouxe do melhor. Ele trouxe da gordura, né?
A Bíblia diz de todo o seu rebanho ele trouxe a primícia e o melhor. E a Bíblia diz, agradou-se o Senhor de Abel e de sua, que foi redimida. Amém? Ao passo que de Caim, de sua oferta, Deus, irmãos, por isso, quando a gente lê o livro de Hebreus, a gente precisa, eu falo aqui sempre, quando vai falar sobre esse texto, a Bíblia diz que quando você deve ter a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. A gente acha que oferta e está tudo bem, não é só ofertar, tem que ter a aprovação de Deus. Lê o livro de Hebreus que fala sobre isso. A Bíblia diz, pela fé, Abel ofereceu o mais excelente sacrifício. Lembra? Sacrificado ou redimido? Vocês ficaram quietos. Quer viver uma vida abençoada, suprida, sobrando? A Bíblia nos ensina. Não é interessante a Bíblia colocar as viúvas, que Deus exalta elas de uma forma tão grande, elas sustentando o profeta? Eu posso citar aquela viúva lá, ela só tinha uma porção. E o profeta falou assim, olha, faz para mim primeiro. Pode fazer, mas o primeiro entrega para mim. E quando ela fez aquilo, ele falou assim, agora pode procurar aí. Não vai faltar azeite, não vai faltar farinha. Irmão, eu poderia pegar a Bíblia aqui de capa a capa para você. Lembra aquela viúva? E essa viúva depois precisou de um milagre. Não foi nem financeiro. Foi de ressurreição. Quando você faz isso, você traz o poder de Deus sobre a sua vida. Em todas as áreas. Eu acho que Deus está falando com a gente. Amém? E a Bíblia diz que quem não faz o que é certo, no caso de Caim, além de não fazer o que é certo, Deus não se agrada, e quem não faz o que é certo anda irado, anda com raiva. Agora, por que com raiva? Porque nada dá certo. Aí ele fica procurando o culpado, né? Ele falou, rapaz, é o Caim o culpado. Esse miserável, vou matar ele, esse abençoado. Ou Abel, né? Vou matar Abel. Quando você é abençoado, tudo que você faz, irmão, é natural. Os outros, rapaz, como é que pode? Tudo que esse cara põe a mão dá certo. Os negócios, tudo acontece para ele. É a bênção, irmão. É o princípio praticado. Amém? Você está aqui comigo? Então a primeira parte tem o poder de redimir o resto. Você pode repetir isso comigo? O pessoal da música pode subir, por favor. A primeira parte, me ajuda aí, gente, por favor. A primeira parte tem o poder de redimir o resto. Então, amado, quando nós olhamos para o livro que Paulo escreveu em Romanos, capítulo 11, no verso 16, você vai ver que esse texto está na essência da mensagem de Paulo. Essa mensagem da primícia, essa mensagem de sacrificar, de redimir, está na mensagem de Paulo também no livro de Romanos. E eu queria que você abrisse comigo lá Romanos 11, 16. Olha o que a Bíblia diz, o apóstolo Paulo falando exatamente sobre esse princípio. Presta atenção, abra lá, grifa na sua Bíblia, porque senão as pessoas vão falar que é a velha aliança, o que eu preguei para você, primícia. Eu estou te provando em Jesus, estou te provando na Bíblia toda e agora em Paulo. E eu poderia ir para Hebreus também, mas não dá tempo. Amém? Olha só o que ele diz. E se forem santas, presta atenção, as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. E se for santa a raiz, também os ramos serão santos. O princípio está aqui, irmão, Paulo falando. Amém? Se você pega a primeira parte e entrega ao Senhor, você está fazendo o quê? Sacrificando, mas redimindo o restante. Foi o que Deus fez por meio de Jesus para nos alcançar. Ele era o Cordeiro puro, santo. Lembra disso? E eu e você, eu não vou dizer, mas o texto da lei diz, né? As jumentas tinham que ser o quê? Redimida, né? Pode ler lá. Nós não somos jumentos, né? Mas a lei... Mas Jesus, Deus enviou o seu Filho primogênito
e nos redimiu. Amém? Por isso que tem que haver gratidão. Amém, irmãos?